George Floyd, um homem negro, assassinado brutalmente por um policial branco de forma cruel. Com o joelho em cima do pescoço, ele asfixia Floyd até a morte, no dia 25 de maio, em Minneapolis, nos Estados Unidos. João Pedro, 14 anos, morto dentro de casa, baleado durante uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no dia 18 de maio. O que estas mortes têm em comum? Homens negros se tornam constantemente e historicamente alvos da polícia e do racismo. A morte de pessoas negras assassinadas por policiais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem gerado ondas de protestos, tanto na internet quanto nas ruas de diversas cidades. Manifestantes pedem justiça pela morte de George Floyd e apoiam a luta contra o racismo. O professor da Universidade de Georgetown, em Washington, Dr. Nid Bueno, fala sobre o comportamento e as reações da população em relação à violação de direitos humanos. A reação dos direitos humanos no Brasil e nos Estados Unidos são bastante semelhantes. As instituições públicas, estatais ou da sociedade civil, como ONGs, elas respondem às violações dos direitos humanos, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, de forma bastante similar. A diferença, a meu ver, isso para mim é muito certo, muito claro, muito nítido, está no suporte, no apoio maior ou menor da sociedade civil às ações ou respostas ou reações dos agentes responsáveis pela campanha contra a violação dos direitos humanos ou pela investigação de atos que violam esses direitos. O historiador, mestre em políticas públicas, Andrei Lemos, fala que o racismo no Brasil, assim como nos Estados Unidos, tem raízes bastante semelhantes. E nos Estados Unidos nós tivemos, desde o final da escravidão, um regime altamente segregacionista, o que fez com que a população afrodescendente naquele país, desde cedo, percebesse que era necessário se levantar contra a opressão racial. No Brasil, o racismo se dá de uma forma velada. De acordo com o mestre em políticas públicas, Andrei Lemos, as formas de organização social são diferentes nos países e que, no Brasil, se aprende pouco sobre a história do povo negro, suas lutas e suas contribuições, e que isso favorece o racismo institucional. Eu penso que é necessário que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os governos compreendam a importância de ter políticas públicas para reparar essa discriminação, para reduzir essas desigualdades e, sobretudo, para estabelecer igualdade de oportunidades para todas e todos. Não dá mais para a gente continuar convivendo com o extermínio da juventude negra, na sua grande maioria legitimado pelo próprio braço do Estado, como acontece em vários casos de favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitas vezes os tiros dados pela própria polícia.